Fala aí, galera. Estamos de volta com o DocCast HP. Hoje com um tema muito novo, meio... Não posso chamar complicado não, né? Mas às vezes o pessoal não tem tão... Polêmico, né? Isso, polêmica. Isso, Essa é a polêmico. palavra, entendeu? A gente vai falar um pouco de cannabis para fins terapêuticos. Estamos hoje com Gustavo Medeiros, meu amigo nutrólogo, tá? Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com você. Espero aprender muito com você essa noite. E Guilherme Almeida, meu amigo, jogou bola comigo, formou comigo também, que é anestesista, também trabalha nessa área com cannabis também. Boa noite, vamos lá. Vamos ver o que eu vou falar com vocês. Vamos falar um pouco de cannabis. Como é dividido esse tema tão polêmico? Como está funcionando hoje no Brasil? Me fala um pouquinho aí. Então, hoje, Henrique, primeiramente agradecer aí o convite, né? Porra, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo a mesa e também poder explanar um pouco de conhecimento aqui para as pessoas em geral que ainda tem preconceito, né? Diante dessa coisa aqui relativamente nova, que isso aí não é novo, né? Tá pelo menos aí 2000 anos antes de Cristo já existia isso, já tem relatos na literatura aí de uso medicinal antes de Cristo. Então a coisa não é nova, mas para muitos, sim. Né? E hoje, falando, né, sobre a questão da cannabis hoje está muito mais fácil você conseguir a importação de produtos justamente pela necessidade. Né? Eu acho que diante de algumas condições crônicas, onde a medicina tradicional não consegue ajudar de forma significativa, a cannabis está entrando aí como uma opção terapêutica muito resolutiva. E diante dessa demanda, né, que a gente há 4 anos, 5 anos atrás, você tinha mais ou menos aí de 4 a 5 meses de espera para a importação de um produto. Né? Então, hoje, você consegue aí, com 15 dias, você está com um produto dentro da sua residência. Então, hoje está bem mais fácil essa importação, esse trâmite da Anvisa, né? Que a demanda aumentou muito, cresce exponencialmente os pedidos, né, de importação de produtos. Então, hoje está bem tranquilo em relação a isso. Mais fácil acesso, né? Exatamente. A gente estava conversando com o Guilherme antes aqui no bastidor e ele fala que tem uma associação de prescritores, né, que consegue ajudar nessa parte. Fala um pouquinho pra gente aí, Gui. É isso, né? Eu também queria estar agradecendo aqui o convite do Henrique, tá com o Dr. Gustavo aqui compartilhando um pouco de conhecimento. E é isso, né? A gente, no caso, hoje temos a Associação Prescreva, que é uma associação de médicos prescritores, né? Que visa justamente o que o Dr. Gustavo falou aqui, que é a acessibilidade dos pacientes hoje a esses medicamentos, né? Antigamente não era tão fácil, né, o paciente que necessitava de um tratamento ter esse acesso aos medicamentos e hoje em dia, de forma mais rápida, fazendo uma consulta, você consegue a liberação na Anvisa e fazer essa importação dos medicamentos. Então, se tornou assim muito mais acessível aos pacientes e é basicamente isso aí. Aí. Gustavo, você é nutrólogo, a gente trabalha mais ou menos na mesma área. Como ele é usado na nossa área? Normalmente em qual paciente que você usa mais? Então, Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Como você sabe, né, eu sou nutrólogo, mas sempre, já há 17 anos eu estou formado, e 17 anos eu trabalho na medicina integrativa, né, que tinha o nome de ortomolecular lá atrás e passou para integrativa, que é basicamente a coisa muito parecida. E dentro desse contexto você recebe pacientes por várias questões, né? Para emagrecimento, para hipertrofia, pessoas que têm dor crônica, ansiedade, depressão. E o que eu vejo nesses últimos 5 anos? A demanda está sendo muito aumentada em busca exatamente de uma terapêutica que não envolva medicamentos. Uhum. E tem pessoas buscando exatamente isso, com o objetivo de falar, cara, eu não quero me contaminar com remédio, eu não quero tomar um antidepressivo, um ansiolítico, porque hoje a gente tem a internet. Então a comunicação, ela é muito mais fácil, você consegue acessar qualquer informação hoje na internet. Então hoje, quando você, né, um médico faz uma prescrição, seja ele qual for o medicamento, o paciente vai lá no Dr. Google tirar as conclusões dele. E diante disso, você precisa, às vezes, estar munido de informações para quê? Para explicar para aquela pessoa qual o seu objetivo em passar aquele medicamento. Então, diante desse cenário, eu atendo inúmeros pacientes, né, com criança autista com espectro autista, pacientes com câncer, dor crônica, fibromialgia, depressão, ansiedade, Parkinson, Alzheimer, e atletas também, né, de alta performance, que também a gente tem uma boa experiência nessa parte da parte de esporte, né, de medicina do esporte. Assim, muita gente, eu acho que não tem essa informação
para qual doença ele pode ser usado, né? Então, é uma informação que a gente está tentando levar para o máximo número de pessoas. O pessoal pensa que é só para ansiedade, pensa que é para, às vezes, depressão, que é mais para acalmar, mas ele é usado para várias doenças, né? Não, exatamente, porque a gente tem um sistema endocannabinoide em todo sistema tem um sistema endocannabinoide, que ele funciona com os nossos endocannabinoides. Nós produzimos alguns endocannabinoides. E os principais, quem é? A anandamida, né? A anandamida 2-AG, que é a 2-aracnodioglicerol. São os dois principais, né, endocannabinoides. Então, o que acontece? Quando a gente tem a planta inteira, os fitocannabinoides, terpenos, né, dessa planta, eles conseguem atuar no nosso sistema endocannabinoide, equilibrando. Então, diante de um quadro, por exemplo, de ansiedade. No quadro de ansiedade, o que a gente vê normalmente? Um paciente, de repente, com excesso de dopamina, excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, maior quantidade do sistema nervoso central. Então, essa pessoa, provavelmente, ela deve ter um excesso de glutamato e um GABA, né, que é um neurotransmissor inibitório, em maior quantidade também no sistema nervoso central, em desequilíbrio. Então, o que a cannabis, nessa situação, ela faz? Ela modula. Ela melhora o GABA e reduz o glutamato. Então, esses neurotransmissores passam a ter equilíbrio entre eles. Consequentemente, a pessoa tem uma melhora clínica disso. Então, né, pegando já o gancho, né, da questão de obesidade, muitas pessoas têm compulsão alimentar noturna, são beliscadores, comem o tempo inteiro, mas por quê? Porque vive com a cabeça pensando o tempo inteiro, acelerada, com ansiedade e desconta na comida. E a partir do momento que você trata a causa disso, que muitas das vezes é a ansiedade, o estresse, esse cara baixa a bola e passa a comer menos e começa a dormir melhor, a perder peso de forma mais natural possível. Né? E muita gente acha até que emagrece. Não emagrece. Eu até vi um podcast seu também, você exato. falando que não tem nada a ver com a parte política, né? É muito mais com sintomas da compulsão alimentar. Exatamente. E já tem alguns indícios também que eu vou voltar, porque aquele podcast já tem um tempo. E aí a gente vai vendo os artigos, buscando. A gente já tem algumas evidências aí que a cannabis ela pode transformar a gordura branca em bege marrom. Consequentemente, aumentando a quantidade de mitocôndria no tecido adiposo. Consequentemente, vai ter uma atuação importante no metabolismo. Então, uma coisa que já tem isso. Só que o que as pessoas não podem é banalizar a informação. Colocar que eu vou utilizar um óleo e o cara vai me emagrecer. Não é por aí. Exato. Entende? E essa gravata aí? Essa gravata aqui foi feita sob encomenda, né? Bonita. Isso aqui agora, todo evento canábico eu vou com ela. Gui, fala um pouquinho também da planta em si, né? Como é dividido, assim, porque o pessoal tem esse preconceito de... Eu até tá complementando ele aqui, né, que na verdade vocês citaram, acaba que a cannabis medicinal, ela, por muitas vezes, ela é estigmatizada, né? As pessoas associam ao uso da maconha recreativa e acabam não sabendo diferenciar o que acontece, quais são as substâncias que tem ali naquelas medicações, né? Quando se trata de medicina canábica, você pega as substâncias, os compostos que tem dentro da planta, né? Você consegue extrair eles e colocar em doses específicas cada um. No caso, você tem lá o CBD, que é o canabidiol. Ele é um composto presente na planta, né? E o canabidiol também, além do canabidiol, também tem o THC, que muita gente fala que também pode ser utilizado em doses baixas em algumas patologias, né? No caso. E esses medicamentos que vêm para os tratamentos, eles vêm com doses específicas para ajudar as patologias específicas. Algumas patologias são mais beneficiadas com o CBD, né, o canabidiol em doses maiores, outras você pode ter uma adição de THC em dose baixa, mas o que eu queria trazer que eu acho interessante é que cada um desses compostos, ele pode atuar em uma via, né, porque a gente tem o sistema endocannabinoide que ele citou aqui, que tem os receptores, o sistema nervoso central, nos tecidos, e atua regulando algumas patologias. Ele citou a questão da ansiedade aqui, que a questão da ansiedade, por vezes, associada ao emagrecimento, o paciente ele usa o cannabis, o canabidiol, justamente para tirar a ansiedade pela comida, né? Assim como muitos atletas usam para insônia, para relaxar, né? Para gerar uma tranquilidade e conseguir dormir pela noite e acordar no outro dia. Citou aqui muitas patologias, você citou aqui das comuns, epilepsia, né? Que é uma patologia que muitos pacientes aderem ao tratamento quando faz o tratamento já medicamentoso, mas está refratário,
adicionado esse óleo de cannabis, você vê que tem uma melhora, uma resposta de diminuição das crises de convulsão, né? Também. E eu tenho pego alguns pacientes que eu acho interessante, que são patologias que ainda estão em estudos, né? Sem algum artigo específico, mas que gera benefício. Por exemplo, pacientes em tratamento de câncer, com náuseas e vômitos ou com inapetência, notei a melhora dos pacientes nesse quesito, né? Muitos voltaram a se alimentar após o uso do canabidiol, não conseguia se alimentar fazendo tratamento. E também é uma patologia interessante porque muito se fala hoje em ansiedade, se fala, né, em algumas patologias mais comuns. Ansiedade, insônia, depressão, autismo também, que a gente não citou aqui, né? Mas é um universo bem extenso de patologias que têm benefício com o tratamento. Isso nada mais do que uma medicina integrativa, né? Que a gente trata o paciente como um todo, né? A gente não vai dividir o paciente cabeça, pescoço, braço, olho, perna, né? Cada um trabalhando, cada especialidade trabalhando, né? Até voltando no que você falou, né? Assim, uma coisa mais simples, tem as plantas sativa, índica e híbrida, né? A sativa, geralmente, ela tem mais presença de doses de THC, e por isso ela é utilizada quando você deseja um pouco de efeito mais de despertar, né? No caso de atletas, muitas vezes usam antes, porque já a planta índica, ela possui uma concentração maior, intensa de canabidiol, de CBD, ela leva mais um relaxamento, aí é utilizado em outras situações, e tem as medicações que têm a junção das duas coisas, que também tem um encaixe legal. Mas em relação a você, tipo assim, em relação ao doping, pode não, né? THC não, CBD sim. Em 2018 o CBD Mas mesmo com saiu... essa dosagem de 0,3 baixa, aí mas tem que ser zerado. Aí tem aquela questão de metabolização hepática. Né? A gente sabe que o THC ele tem uma quantidade mínima que é permitida dentro do contexto do doping. Porém, a gente não tem como saber a metabolização de cada um. Então é um pouco arriscado. Então, exatamente. Assim, eu particularmente eu acho, tá? Eu nunca fiz isso, até porque quando a gente vai fazer uma prescrição de qualquer tipo de óleo para um atleta de alta performance que é submetido a exame de antidoping regularmente, a gente não tem que pensar somente na performance do cara, mas sim na carreira dele. Porque você pode, muitas das vezes, com uma boa intenção... Exatamente. Se tu acabar com a carreira do cara, ele tomar aí um gancho de 2 anos e acabar, dependendo da idade do cara. Então, o que eu oriento é CBD isolado. CBD isolado para você não ter problema, e também o CBD isolado, né, com COA, né, que é aquele relatório de todos os canabinoides, quanto tem de cada um, para ter certeza que é um produto bom e que não vai comprometer, né, a vida de um atleta aí em termos de doping. Tá? Então, o CBD ele saiu da lista, né, da Agência Mundial de Antidoping em 2018 e foi muito utilizado nessa última Olimpíada que nós tivemos, né, por várias modalidades aí, porque ela atua muito na questão da recuperação, na qualidade do sono, do momento pré-competição, o cara que está ansioso para aquele evento, ele baixa um pouco a bola. Tem a ver com o sono REM também? Tem a ver, porque se você consegue ter um sono menos agitado, você consegue ir mais profundo no sono, você consegue ter um sono mais reparador. E uma coisa que eu percebo, isso aí que você colocou, é muito claro em todos os atletas. Os atletas, normalmente, eles têm uma qualidade de sono não muito boa. Já avaliei, né, com anamnese, com polissonografia, e é pontual. Então, quando você faz uma poli antes do uso da cannabis e uma polissonografia após, você vê uma diferença surreal de como esse paciente se movimenta, como ele fica menos agitado, e ele naturalmente melhora a performance. Ele melhora a performance, ele consegue manter uma qualidade física melhor. Porque quem não dorme não perde peso, né? Tem uma grande dificuldade com isso, a gente sabe disso. Aí é outro assunto hormonal, né? Aí tem que marcar outro podcast. Aí já vai entrar. E até aí, pegando esse gancho, é interessante que eu citei aqui que tem os compostos, as diferenciações, né? Mas atuando no emagrecimento, né, é mais voltado também com o CBD, porque o CBD ele ajuda, né, a inibir a fome, né? Quando já se trata do THC, é interessante porque alguém pode estar perguntando como é que você vai usar o CBD para emagrecer, né? Todo mundo fala que quando faz uso recreativo tem larica, tem a fome. Quanto, na verdade, o que causa isso é o THC, né? Em doses maiores, em doses ilegais, que acaba causando essa fome. O óleo, no caso do CBD ali, o extrato, ele já tem um efeito diferente, que é o que é interessante quando você vai extraindo da planta os compostos específicos e fazendo uma nova formulação, né? Tem até um amigo meu do nosso faculdade que ele tá tomando para tremor essencial. Ele usava propanolol
Aí mudou. É um assunto interessante porque funciona muito bem em discinesias, né? As discinesias são pode ser esses movimentos involuntários. Então, síndrome de Tourette, né? Que é aquela síndrome dos tics que a pessoa tem, é uma patologia muito bem indicado. O mal de Parkinson também está em estudo, mas ajuda a reduzir esses movimentos involuntários, até mesmo no autista, né? Que são pacientes que têm, às vezes, uma atividade neuronal muito excessiva. Esse medicamento também consegue controlar, dando uma certa estabilidade, melhora até a comunicação social, cognição. E aí Aí já é uma pergunta de pai. TDAH e dislexia ajuda também? Tem Ajuda. estudo? Não, assim, a gente não vai ter estudo robusto. para todas as patologias. Para a maioria a gente não vai Para ter. a maioria. Mas uma questão que se a gente for falar de TDAH e hiperatividade, tem muita criança recebendo diagnóstico de forma errada. Exato. Porque, tá agitado, não para, tá TDAH. Aí você chega, você faz uma anamnese básica. O que você dá de comida pro seu filho? Não, eu dou suco de maracujá, ele continua agitado, mas eu boto açúcar. Aí aquela criança come carboidrato simples o dia inteiro. Come muito doce. Come doce. O carboidrato simples, ele vai estimular o glutamato no cérebro, que é neuroexcitatório. Como é que essa criança para? Então, antes da gente pensar, a gente tem que ir na base, que é, ou seja, vamos olhar o que essa criança está comendo. Quando você... Atenção, mamães. Exatamente. Papais. Quando você... Tá Exato. Você melhorou a alimentação, ele já vai melhorar pelo menos aí 20%, 30%. Pelo menos. Entende? E aí tem questões do celular. E inúmeras outras coisas. Se a gente for tomando essas medidas... Mas fala mais um pouquinho, tá legal? Entendeu? Se a gente toma essas medidas... Aqui é aprendizado também, para o pessoal que vai ver a gente no YouTube, vai ver os cortes. Torre, já prepara esse corte aí, tá? Não, mas é uma coisa que, assim, lá em casa, a minha filha de 9 anos, ela pega no celular quando a gente deixa, em alguns momentos. O de 16, ele não leva o celular para o colégio. Ele é o único que não leva o celular para o colégio. Porque, para mim, não tem cabimento um adolescente levar o celular para o colégio no meio da aula, cara. Não tem. Como é que esse cara presta atenção na aula? Então, é aquela questão, se você for na base, você melhora muito isso. Eu posso usar o canabidiol. Eu acho que com medidas, né, preventivas, e ali que você atua na alimentação, na doutrina familiar, domiciliar ali da casa, melhora muito. Então, a gente falar em utilização de CBD para uma criança com déficit de atenção, eu acho que é muito profundo. Isso aí, você levanta aquela bola para crítica, né? Porque tem muitas coisas que devem ser feitas antes de uma prescrição disso. E outra, a gente tem como fazer isso com o nutracêutico. Uma coisa que ajuda muito, né? Quem tem sono ruim, que é muito agitado, é o magnésio. O aspartato de magnésio é uma coisa que melhora o GABA. Então, você já melhora naturalmente isso, sem ter que entrar na questão da cannabis medicinal para uma criança, que já vai gerar... né, aquela, mas que isso, cannabis para criança, então é muito complicado a gente falar sobre Imagina se essa criança, quando crescer, quiser fumar. Vai falar que foi... Exatamente. Que vai falar porque foi E é interessante que ele citou algo muito importante. Todos os pacientes que passam comigo, eu sempre pergunto que é o que vocês mais atuam. Faz atividade física, como é que é o sono, o que se alimenta, porque não existe milagre. Não vai ter um óleo de CBD para uma patologia, ele sozinho, você vai... iniciar o tratamento, ele vai resolver o problema do paciente. Na verdade, é uma terapia multidisciplinar, né? E o CBD ele pode entrar como um associado, um agregado ali em algumas patologias, levando à melhora de alguns quadros. Até mesmo ele citou o autismo, também tem outros protocolos, outros tratamentos. O canabidiol vai ser uma coisa ali que está em estudo para associar e lá na frente, talvez, tratar esse paciente. Então, nada é sozinho, né? Sempre precisa... Um acompanhamento multidisciplinar é importante. Tem essa questão aí também, quando a gente fala, né? A gente tem que falar que tem basicamente 3 tipos de óleo, né? Que é o óleo full spectrum, que ele contém todos os canabinoides, terpenos e flavonoides, são mais de 400 compostos ali na planta inteira, tá? Nós temos o chamado broad spectrum, que é todos eles, menos o THC, e o CBD isolado. Então, qual é a questão em relação do uso, né, em crianças que não têm nenhuma condição clínica com indicação para isso? É a questão do THC. Ainda existe muita resistência do uso de um óleo full spectrum, que tem, mesmo que seja até 0,3 THC, tem aí algumas vertentes colocando que, como se o nervoso central está em desenvolvimento, não é legal que tenha a presença do THC. Isso aí gera um outro podcast, porque tem pessoas que entendem que isso não vai atuar dessa forma, até porque um jovem de 16, 17 anos, muitas vezes entrou em contato, né, com o uso social adulto, que é a forma como eu coloco, né? Porque, e aí? E como é que é a história? Você já teve o uso durante 13, 14 anos, que hoje é uma coisa que é até de certa forma comum,
né? Então, diante de uma patologia, será que você vai avaliar isso bem? Então, é aquela questão, você tem que saber avaliar muito bem a indicação do óleo para aquela condição, né? Botar balança, né? Exatamente. É o bom senso, E ele né? citou algo que realmente é relatado, né? Com os pacientes mais novos, né? Quando está em desenvolvimento do sistema nervoso central, ainda existe, eu diria, uma dúvida sobre o início do tratamento, né? Já quando o paciente está com o sistema nervoso desenvolvido, já não tem problema, não vai afetar de forma negativa o uso do THC em doses mais baixas, entendeu? Eu trouxe aqui até um óleozinho, até assim, fala um pouquinho dele, a composição. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo tá vendo que meu olho tá vermelho. Eu tive. Estourou um vaso de sábado, tô em tratamento, não é nada preocupante. Quando você usa o óleo, tem chance de ficar a vista vermelha, igual o pessoal quando usa para fumar, com uso esportivo, não, esportivo não, vocês O estão uso recreativo, né? recreativo. Na verdade, quando você está fazendo o tratamento com a cannabis, essas alterações do olho vermelho não é notada e até mesmo muita gente pergunta, né? Quando uso recreativo, muitas pessoas ficam com alterações psíquicas, né, neurológicas. No caso, quando você faz o uso do óleo, de uma maneira geral, você não vai ter esses efeitos psicoativos, né? Até por ser um óleo mais concentrado em CBD, com doses baixas de THC, podendo ter alguns efeitos adversos, como uma fraqueza, uma sonolência, mas isso você vai ajustando, acompanhando com a dose. Exatamente. Né? Geralmente a gente gosta de começar, depende da patologia, mas gosta de começar com a dose mais baixa e ir ajustando, né? Qual é esse aí? Dá um foco nele aí, Torres, por favor. Esse aqui é da HealthMed, né? Fala um pouco da composição. Esse aqui que eu tava vendo, ele tem canabidiol, canabigerol e o tetraído canabidiol, que é o THC, né? Que estamos falando em doses permitidas, que é até 0,3. Na concentração aqui, padrão mais ou menos. No caso, isso aí foi um médico, amigo nosso, que prescreveu para minha mulher, né? Que foi para ansiedade, tá? Mas aí... Quem não é ansioso, né? Aí o que acontece? Atual, né? Até uma pergunta que eu falei que eu ia fazer para vocês, em relação a ela acha que isso aqui é milagroso. Ela tá ansiosa hoje, vai pingar 3 gotinhas. Eu acho que isso tem que ser uso contínuo. Não é assim? Ou ele vai acumulando dose? Como é que é feito isso? Em patologias assim, que no caso a ansiedade, ela não é uma coisa que você sabe a hora que ela vai vir. Então a gente recomenda que faça o uso, né, regular. Uhum. Né? Tem algumas patologias, no caso a insônia, por exemplo, tenho pacientes que realmente se beneficiam do uso noturno apenas. Mas a gente geralmente passa o uso regular, né? O uso contínuo para a maioria das patologias. Até porque você vai tratar um paciente com epilepsia, é o mesmo caso. Você não vai deixar ele ter a crise para você tratar. Então, você já trata de forma contínua para evitar ou para reduzir as crises, né? Então, mais ou menos é assim que funciona. Gustavo, outra pergunta. Tá? No caso, existe uma fórmula específica ou é por dose? Fala assim, vamos lá, a gente tem comprado pela Anvisa e tal. Você fala a dosagem que você quer, a concentração, ou ele manda, assim, esse aqui, vamos lá. Ansiedade é um produto. Para autismo é outro produto? Então, assim, é uma pergunta, eu não entendo. Não, então, entendi. Assim, ou para Parkinson é um outro, ou para atleta é um outro. Aí você vai diminuindo ou aumentando a dose, depende do paciente, não da patologia, é isso? Mais ou menos? Então, só para explicar ao pessoal. Não, vamos lá. Normalmente, o óleo chamado Full Spectrum, tá, que é esse, mas esse óleo que você mostrou, ele é rico em 2 principais canabinoides, né? Que é o CBD e o CBG, se eu não me engano. Isso. Então, assim, é do canabigerol e o canabidiol. E tem 0,3 THC, que basicamente todos os óleos Full Spectrum têm. Mas um óleo Full Spectrum, esse é um full, mas tem óleo que não tem a quantidade mais alta de CBG, tá? É um óleo que tem todos os canabinoides com a predominância do CBD. Quando a gente faz uma prescrição, por exemplo, de uma amoxicilina, como é que é a prescrição? Para você, para mim, para o teu filho. Tomar um comprimido de 500 miligramas de 8 em 8 horas por cada 7 a 10 dias. Para todo mundo. Se você tem 18, 30, 100, 80 anos, é igual. Cannabis não. Cannabis você sugere uma dose que você vai pegando muito no tato ali do dia a dia. Que normalmente você começa de baixo para cima. Sempre. Sempre. Porque você tem também aquela curva em U, né? Você começa a aumentar a dose, chega um momento que você aumenta tanto que o cara começa a piorar de novo. Pode acontecer isso. Então você normalmente pede que o paciente utilize uma dose inicial e ele vai aumentando semanalmente essa dosagem
em gotas, que você tem que calcular quanto tem em cada gota, para ir avaliando o efeito terapêutico embasado no que a pessoa enxerga e no outro. Porque, não, eu tô achando que eu não tô menos ansiosa. Aí a pessoa é casada com a outra, não, você está dormindo melhor. Você antes comia dessa forma, você não está comendo. Mas às vezes a pessoa não tem uma percepção, que é muito subjetiva. Então, essa questão da utilização não tem uma dose padronizada para todo mundo. E o sistema endocannabinoide de cada um vai funcionar de uma maneira diferente. Tem pessoas que vão sensibilizar com 3 gotas, outras com 15. Não tem, mas o cara é grande e é pequeno. Não interessa. O sistema endocannabinoide de cada um funciona de uma Funciona forma. igual em relação a receptores também? Exatamente. Quanto maior a dose, depende, Exatamente. acumula mais receptores e não adianta aumentar a dosagem que não Exato, vai mas ter efeito. você tem que ir buscando. Porque o que acontece? Quando você passa essa indicação do uso, por exemplo, numa pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, tá? Vamos botar em um Alzheimer, um Parkinson. Às vezes a pessoa que tem a doença, ela está num estágio que ela não tem condição de se autoavaliar. Então ali o cuidador, pessoas que estão à volta vão observando aquilo, a qualidade do sono, a agitação, a agressividade. Né? E uma coisa que eu sempre digo muito é que quando você trata uma pessoa nessa condição clínica crônica, você está cuidando da família, cara. Que a família, na verdade, ela está doente. Você não está tratando daquela pessoa. Aquela pessoa exige de todo mundo um cuidado exacerbado, atenção, acorda, tem medo de cair, medo de sair de casa. Então você está cuidando da família como um todo. Então não tem uma regra para isso. Você tem que fazer uma análise muito pontual, que é subjetiva, do outro. Né? Agora, por exemplo, uma criança de espectro autista, né, muito agitada, agressiva. Você sugere uma dose e a mãe, que está ali próximo o tempo inteiro, vai acompanhando. E avaliando a agitação, a agressividade, o sono, a interação com essas pessoas. Já tem paciente que é uma coisa assim emocionante, né, de se falar. Tem criança de espectro autista, né, mais grave, que não consegue olhar nos olhos da mãe. Então, quando você equilibra, a criança olha dentro do olho da mãe, cara. E a mãe se emociona porque ela nunca tinha visto aquilo. Então ela vai ver isso, de repente, criança com 6 anos, 7 anos. Então é uma coisa, cara, que é o que eu digo. Eu acho que tem pessoas que ainda têm preconceito em relação a cannabis porque não tem uma ferida em casa. A partir do momento que você tem uma condição em casa que você não vê saída, o seu preconceito acaba. É como eu digo, uma síndrome genética, síndrome epilética genética, que nada melhora. Então, como é que faz? Você não vai abrir sua guarda, você não vai baixar o seu preconceito, independente da religião ou sua crença? Né? Então isso é muito questionável. Né? E a epilepsia ele citou, mas é uma patologia de martelo batido em relação ao cannabis, né? Realmente, por quê? Porque não é subjetivo, né? Quando se trata de ansiedade, de dor, de algumas patologias, existe a subjetividade, que é o que ele estava falando. Às vezes o paciente não consegue identificar se houve uma melhora ou sim, ou se houve uma melhora ou não. E as pessoas próximas também. Quando se trata de epilepsia, foi visto que reduz as crises mesmo, né? O paciente tinha 100 crises, começa a ter 50, começa a reduzir. Então, assim, é objetivo, né? Você vê que funciona. E daí que começou a cada vez também estudar mais as outras patologias para ver o que pode ter esse benefício, né? E outra dúvida. Em relação à prescrição, tá na área médica ou tá na área de saúde? Como é que é feito isso? Então, casando profissional? É o profissional. Não, hoje o dentista já pode prescrever, o fisioterapeuta... Psicólogo... As farmacêuticas também podem, não pode? Farmacêutica, acho que ainda não. Ainda não, mas eu acho... Psicólogo, biomédico, você citou as outras, fisioterapeuta e dentista. Entendi. Podemos ter deixado alguém ali, talvez... mas tem umas questões também de cada óleo, né? Porque é aquela questão. O que acontece? A gente tem... Foi aquilo que eu falei. Basicamente, nós temos 3 tipos de óleo. O full, 0,3, broad, sem THC isolado. Mas temos outra infinidade de óleos que você chega a ter óleo na relação de uma molécula de CBD para uma de THC. Uma de THC para 5 de CBD. São óleos que você vai ter um nível maior, uma concentração maior de THC para algumas patologias que normalmente se sensibilizam com um nível de THC maior do óleo. Por exemplo, um câncer, uma dor crônica, uma pessoa em tratamento quimioterápico, com enjoo ou náusea, perdendo reserva orgânica, não resiste ao tratamento do câncer. Então ele vem a perder qualidade de vida e vem a falecer antes. Então com isso, você não está falando aqui em cura. Isso é uma outra coisa. Mas a gente está falando em qualidade de vida, cuidados paliativos. E tempo aquela pessoa ter fome. Não, exatamente. Entende? Então eu acho, mas é o que eu digo, tem vários tipos de óleo. Eu já vi óleos de 20 de THC para 1 de CBD. 1 para 1. Então vai muito de cada patologia. Então, normalmente, esse óleo, o full spectrum, ele consegue melhorar, em média, de 80% a 90% das patologias em geral. Tá? Mas
muitas das vezes tem pacientes que não Mas tem você melhora. consegue até manipular, tipo, se fosse uma farmácia de manipulação, você querer essa concentração específica Para ou não? manipulação, tem algumas farmácias... Não tô falando Entendi. para farmácia de manipulação. Você quer, igual você falou, de 20 THC para 1 de CDB. Você consegue mandar isso para a Anvisa, eu quero esse daqui. Não, hoje prescrição médica chega da mesma forma. Agora, se esse produto tiver, por exemplo, na Não, porque farmácia... não tem essa dosagem lá, ou tem dosagem de tudo, vamos pensar Não. assim. Como é que funciona? Na Anvisa, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode estar entrando e vendo todas as medicações que são liberadas. Uhum. E aí, na questão da dosagem, existe um universo de miligramagens, de diluições, apresentações, diluições, exatamente. Hoje, a gente, né, tá lá na Associação Prescreva, a gente faz a prescrição para o paciente, ele vai adquirir esse produto lá de fora. Mas como eu estava conversando com ele aqui, né, a ideia é as associações estarem fazendo esse produto para acessibilizar melhor ainda o paciente. Tendo o maquinário totalmente correto, você conseguiria também estar fazendo esse produto com as concentrações que você, né, no caso, permitidas e deseja para fazer a manipulação, no caso. Uma outra, assim, eu viajei para fora, para a Europa e para os Estados Unidos há pouco tempo, e vi que tem umas lojinhas. Dispensário. Tipo assim, não só de material, produto, chocolate, brownie. Tu acha vai chegar isso no Brasil? Quanto tempo? Eu acho que isso não vai ser liberado. Como é que a opinião de vocês? Eu acho... bem polêmica essa, hein? É bem polêmico. Eu acho que isso hoje eu não consigo enxergar essa condição, mas eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que vai acontecer, tá? Porque o uso medicinal, cara, o uso medicinal é a ponta do iceberg. Uhum. As caravelas portuguesas que vieram aqui até o Brasil eram feitas todas de cânhamo. Todo o material de corda, de tecido era todo de cânhamo, as roupas. Então, a cannabis ela é muito mais do que medicinal. Entende? No Brasil era lícito o plantio até 1938, quando foi extinguido aqui por questões políticas, financeiras, entendeu? Enfim, mas é aquela questão, a cannabis, o cânhamo em si, você consegue fazer de tudo com cânhamo, tudo. Roupa, tijolo, você consegue fazer, tem hemp protein lá fora, que a semente, ela é uma das coisas mais nutritivas que tem. Você Então, até citou aí os cremes, né? Que em dermatologia também tem um espaço grande, porque dá um relaxamento na pele, né? Qualifica a pele. Hoje já está tendo, no caso, você perguntou, mas hoje como é que está funcionando, né? Dos produtos que estão sendo importados no Brasil, você tem o óleo que a gente mostrou aqui, também tem os pacientes que fazem o tratamento com as flores, vaporizando, e também existe o gummy, que já também pode ser importado com esse produto para o paciente estar ingerindo via oral, né? O gummy é como se fosse uma balinha. É uma balinha, exatamente. jujuba. É uma jujuba. Então isso já está aberto, mas eu concordo com ele. Eu acho que ainda eu olho tudo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um lugar desenvolvido que está sempre um pouco à frente do restante. E lá a medicina canábica já está bem avançada. Então o Brasil, com o tempo, eu acredito que também vai começar a dar uma abertura. Acaba barrando talvez em questões, às vezes, Mas tu políticas, acha, questões... Assim, lá em Nova York, quando eu vi agora, assim, a maconha estava liberada para fumar. Será que tem a ver com isso? Acho que o pessoal também não, como aqui é proibido, ele não libera essas lojas por esse motivo também? A ver para não ter venda, às vezes, assim... Não, eu na minha opinião, tem um estigma aí, né? A geração dos nossos pais foi uma geração extremamente preconceituosa, né, sobre a questão de cannabis. Pelo menos o meu pai era um cara assim, ele é vivo. Eu sempre fui criado como se fosse a maconha era algo horrível, que o maconheiro era aquele cara que é um ser de outro planeta, né? Então eu cresci com isso. Então, assim, o fato de fumar, inalar a maconha no uso social adulto, que eu acho que é o grande entrave. Tá? Esse que é o grande entrave. Porque o que acontece? E tá tendo até uma questão atualmente aí, que isso está gerando polêmica e vai vir muito mais, que é o quê? O uso da planta inalada, você vai falar, você tem indicação clínica? Cara, se você buscar, você pode até encontrar uma ou outra. Mas aí entra naquele aspecto, né? Será que tem pessoas que realmente precisam ou querem uma autorização para quando, de repente, estiver aportando, né, uma flor e não ser preso ali, ou ter algum tipo de preso, que ninguém é mais preso hoje, mas de repente ir para uma delegacia, fazer qualquer tipo de problema. Então hoje está tendo muito essa questão das pessoas... Até o policial acharcar, né?
Senão, me dá um negócio aqui, senão vou ter que levar preso, levar registrar. Exatamente. E sem dúvidas que os pacientes que chegam pra gente, a gente nem sempre vai enxergar isso, mas com certeza tem o que ele falou, que deve ser os pacientes que estão vindo às vezes atrás com outras intenções, né? Que é o grande entrave, eu acho que da Anvisa de liberar muita coisa de uma vez, porque começa a tomar rumos diferentes, né? Então tem esse receio em relação ao mercado canábico. Eu acho, assim, ó, ao meu ver, em relação à medicação, aos óleos, eu acho que vai aumentar bastante, até porque você com certeza está sabendo que a indústria farmacêutica já está de olho nessa... Não, já tem, hoje você já compra na farmácia. Hoje você tem na farmácia produto farmacêutico. Tanto que você usa a receita branca, o receituário para você importar, mesmo que seja um óleo rico em THC, você faz uma receita normal. Agora, se ele tem aqui, você às vezes usa até aquela receita laranja, né? Se tiver um nível de THC maior, o maior de todos, de uma concentração muito alta de como THC. Como fosse a receita do Venvance. Do Venvance, da Ritalina. E tem a azul, que você utiliza para uma concentração menor de THC. Entende? Então você já tem hoje produtos mas não é fabricado aqui. Não é fabricado aqui. A indústria, a multinacional, vai, importa e vende para a distribuidora, que a distribuidora vende para as drogarias. Exatamente, na farmácia. Aí a pessoa chega com uma receita, vai lá no balcão e compra e leva para casa. E pode ser prescrito pela toda essa área da saúde que vocês comentaram, né? Psicólogo. Sim. Aí é aquela questão. Aí é que entra... mas depende do branca, né? Exato. Fazer isso. Mas é que eu digo. Aí, então é aquela... Mas é que eu digo, os óleos mais ricos em THC, não vai ser esses profissionais provavelmente não vão ser permitidos. Porque o THC, a gente sabe que a planta, ela funciona muito bem. Mas quando você, por exemplo, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, uma arritmia, e você utiliza... Uma coisa excitatória. Você utiliza, né, um óleo rico em THC, essa pessoa tem a chance de descompensar. Então, não é uma Disneylândia. Então, como é que um profissional que não é médico vai prescrever um óleo rico em THC? Essa que é o meu questionamento, mas isso não ocorre. Agora, os outros profissionais prescreverem um óleo com 0,3 de THC, cara, tudo bem, não vamos questionar isso, não cabe aqui. Mas eu acho que não vai chegar a esse ponto de profissionais que não sejam médicos prescrever óleos ricos em THC. Eu acho que isso aí já seria uma irresponsabilidade, sob a minha ótica. Sem querer comparar os dois, que eu estou como trabalha um e outro, eu acho que como o Gustavo tem a base da parte da ortomolecular, então você te ajuda bastante, né? Você associar cofatores, aminoácidos, tipo a coenzima Q10, junto com para ATP, mitocondrial, que você falou da mitocôndria, então você consegue juntar isso, né? Então, é o que eu falo. Eu acho que melhorou muito o teu resultado depois que você fazendo. Eu falo no dia a dia, no teu consultório. Sim. Eu uso o seguinte termo. A cannabis medicinal, ela chegou para mais uma arma do meu arsenal terapêutico. Isso aí mesmo. Isso que eu acho também. É mais uma. Porque se você... E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque o que acontece? Tem alguns colegas que falam, cara, a cannabis não funciona para todo mundo. Eu falo, opa, calma aí. Se uma pessoa tem, por exemplo, uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, e você usa cannabis e ele melhora parcialmente, vem cá, você já viu se esse cara tem desbiose intestinal? Você já modulou o neurotransmissor? Você já cuidou do intestino dele? Você já melhorou a dieta? Se você limpa o terreno biológico desse cara e entra com a cannabis, meu amigo, o resultado não tem quem não melhore. Só que aquela questão, tem médicos, profissionais que só começaram a trabalhar com cannabis. E não é uma panaceia, tipo, resolve tudo. Não é assim. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, se você tem um entendimento, né, de medicina integrativa prévio, você pode preparar o terreno para entrar com a cannabis no segundo ou no terceiro tempo. Entendeu? Não chegar de cara já. Porque se você só tem a cannabis, você vai começar com ela. E tudo bem. Você pode ter sucesso ou não. Mas se você aprender ali a cuidar do fígado, da parte intestinal, neurotransmissor, o sucesso é perto de 100%. É uma coisa até que o Guilherme deve fazer também, né? Tipo assim, ele entra com a parte que desenvolve, a parte que ele entende bem, que é o cannabis, mas ele pode encaminhar esse paciente talvez para um nutricionista, que entende bem. Claramente. Um médico que tem nessa visão ortomolecular integrativa, que juntando tudo... Bom que a mulher dele vai também nutróloga também, vai ficar no time tudo de vocês. Já tá no meu time, já vai ficar tudo em casa agora. Exatamente isso aí, cara. Eu acho que é um grande segredo. Porque as pessoas, às vezes, você vê, cara, assim, eu tenho resultados. Eu tenho um paciente que ele me procurou para tratar Parkinson. E esse paciente, ele tomava 4 medicamentos antihipertensivos. E aí, começou o tratamento, e aí, depois de mais ou menos 1 mês e meio, eu recebi um contato da filha, dizendo, poxa, doutor, meu pai está muito para baixo, e tal. E tomava outros medicamentos também.
tá muito para baixo, tal, muito sonolento. Será que é a parte da cannabis e tal? E era uma consulta que a gente fazia de forma virtual. Aí eu falei, peraí, você já avaliou a pressão dele? Se ele tá ficando muito deitado? Ah, não, a gente não avaliou. Mede aí. A pressão dele tava 8/6. Tem que baixar o hipertensivo. Aí o que aconteceu? De 4 medicamentos, nós tiramos 3. Isso, um por vez. Hoje ele usa um antihipertensivo. E a única coisa que mudou na vida dele foi a entrada da cannabis medicinal. Agora, se você não tem entendimento que o sistema do canabinoide está presente em todo canto, você, você acha que é efeito colateral da cannabis e não é. É isso que você tem que ter esse entendimento. Né? Então, se você parte desse pressuposto que você consegue ter essa base, sabe que você pode ajudar na ansiedade e baixar a pressão do cara. Aí você fala, não, mas será que é efeito colateral? Não, cara, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, é isso que a gente precisa, que às vezes a gente dá um tiro aqui, você acerta aqui e acerta ali, só que você nem sabe que acertou aqui. Então, quando a gente começa a estudar e entende, a gente vê que a gente pode atuar em várias frentes aí. E assim, você perguntou, ele estava falando, você perguntou, são receptores? São receptores, assim como os medicamentos de pressão atuam em receptores, né? Através do sistema endocannabinoide, a gente tem os receptores CB1 e CB2, lá de forma mais resumida, em órgãos, sistema nervoso central. Então, essas medicações atuam nos receptores e atingir o que você quer atingir, aquele órgão específico de forma sistêmica. Né? A gente tem até exemplos na nossa área que não precisa nem de remédio, só alimentação e treino, o paciente já diminui bastante o uso de medicação Ou até tira, hipertensiva. né? Baixa o peso. Exato. Baixa o peso, exatamente. Não tem como falar de patologia sem falar de disciplinaridade hoje em dia, né? Alimentação, intestino, ele falou aqui de intestino, eu nem sou da área de vocês, mas o intestino é o cérebro. Você é o que você come, né? Você é o que você come, exatamente. E aí, algumas patologias são mais importantes ainda, como ele disse, porque você citou aí o mal de Parkinson, mas fibromialgia não foi citado aqui, mas além do tratamento já normal que existe, o CBD, ele tem um benefício justamente da forma que ele citou. Ele associado, você consegue melhorar o quadro, não é só ele isolado, né? Então é importante entender que o CBD ele vem como um agregador, ele vem para somar nesse time aí Exatamente. Nos Estados Unidos, eu acho que não é SUS lá, né? Mas o governo dá para as pessoas que têm alguma doença crônica, acho que é de dor, não tem isso. Eu não sei pontualmente sobre isso, mas eu tenho um amigão meu de infância que mora lá ele tem uma namorada que ela tem 2 doenças crônicas e ela recebe um salário e apoio medicamentoso do governo. Mas também é aquela questão, nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação. Então é muito... Até o grande impasse de muitas situações é essa questão da burocracia da legislação, né? Porque ela está se alterando o tempo todo, então a gente está sempre tendo que ler para se atualizar aí da questão legislativa, né? Das patologias. O próprio SUS no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, eles estão agora com a idealização de liberar no SUS o óleo para algumas patologias também, mas ainda eu não sei dizer se está em andamento, no caso. Tem um entrave aí grande. A ideia é boa, mas juridicamente trava muita coisa. Porque depende, é muita gente envolvida. Exatamente. Né? Então isso aí, a ideia é boa, mas eu acho que ela demora um pouquinho para acontecer. Não. Deixa eu fazer uma pergunta lá para trás, cara. Que é uma curiosidade minha. Por que vocês começaram a trabalhar com cannabis? Teve algum start, alguma coisa em casa, alguma coisa familiar? É engraçado essa pergunta, porque realmente tem, né? Você, que também estudou lá na mesma faculdade que eu, você conheceu o Marcos Ferraz, professor de farmacologia, um grande professor PhD, e ele era um cara diferente porque ele justamente trazia assuntos que talvez não fosse o que os professores normais faziam. E naquela época, em 2010, ele já começou a dar aula pra gente sobre o sistema endocannabinoide. E a gente continuou a faculdade, eu e o Dr. Lucas, que é o idealizador aí, o criador da associação, né? E aí, em 2017, nós fomos juntos para os Estados Unidos e vimos essas lojas que você citou. E assim, todo canto dessas lojas, a gente começou a se interessar e estudar mais sobre a cannabis, né? Como é que poderia pesquisar, estudar, trazer isso para o nosso meio. E aí, em 2019, foi onde a gente realmente começou aí com a associação e a cada vez se dedicar mais, estudar, né? E eu digo que é um passo a passo, porque é tudo muito novo para a população e a gente aqui, devido à questão legislativa, burocrática também, e os pacientes, o estigma da sociedade, né?
a gente gostou disso, né? De como que a gente pode trazer isso para os pacientes que precisam, né? Acessibilidade, eu acho que foi a palavra-chave aí, que foi o que fez a gente ir atrás de estudar cada vez mais a cannabis. Foi mais ou menos por aí. E você, Gustavão? Data do depoimento, hein? Então, cara, para mim foi um negócio assim, muito emblemático. Foi 2019, né? Eu estive em San Diego e tive a oportunidade de conhecer a primeira importação, não a pessoa, mas o pai dessa menina, que fez a primeira importação legalizada, que abriu a brecha na política brasileira para a importação do óleo. Tá? E eu conheci ele em San Diego, a menina, a filha dele, ela convulsionava 80 vezes por semana, com o uso de todos os medicamentos que você pode imaginar. E ele, até que chegou um dia que ele veio para os Estados Unidos para trazer a cannabis medicinal e deu um problema lá na receita e tal. Ficou apreendido o produto. Ele entrou na justiça e conseguiu a liberação. Que isso foi em 2013, 2014. E eu tive a oportunidade de conhecer ele no jantar, conversar muito com ele sobre esse assunto. E lá também tive a oportunidade de frequentar instituições que tinham pessoas, né, que utilizavam, faziam uso da cannabis medicinal para inúmeras patologias crônicas, degenerativas. E ali eu me apaixonei. Ali eu falei, cara, isso aqui é surreal. Né? Porque, cara, eu vi um mundo ali. Sabe quando você sai da bolha, chega ali no local onde tem uma política toda pró aquilo? Eu falei, cara, isso aqui é demais. E aí, voltei, né, e falei, cara, eu preciso estudar esse negócio. Preciso começar a estudar isso, porque isso aqui realmente vai mudar o mundo. Né? Porque aí você começou a ter relatos de pessoas, você busca no YouTube, você vê um montão de coisa, e no consultório. Eu tive uma experiência com um paciente no consultório, foi uma experiência que isso aqui foi realmente um divisor de águas. Ele entrou no consultório, né, eu já faço uso do óleo, né, já desde 2019, e esse paciente chegou, né, para uma consulta, um paciente com 20 anos de uma doença, né, de Parkinson, tomando 11 medicamentos totais para tudo, 11 ou 12 medicamentos, e eu tinha um óleo, nessa época demorava 4, 5 meses para chegar, e eu conversando e tal, sugeri, né, ele perguntou se tinha um óleo, eu falei, não, isso aqui é uma importação, demora e tal, e eu tinha o meu óleo lá, e eu fiquei com tanta pena dele, que eu falei, cara, eu vou dar o meu óleo. Só deixa eu te cortar um pouquinho só. No começo deveria ser muito difícil sugerir isso, né? Sim. Assim, pra falar assim, mas ele falou, pai, não, vou te dar um óleo de cannabis. Não, mas ele... Até tu explicar, ou ele já veio, ele já veio com esse objetivo de usar cannabis, tá, ele já veio. Já veio, já. Então ficou mais fácil. Exatamente, como eu tinha ele no meu trabalho, eu falei, olha só, a gente demora 4 meses para importação, trâmite e tal. Sabe a pessoa ficar extremamente triste, mas muito triste, sabe, baixou muito. E ele entrou carregado na sala, né, pelo cuidador. E aí eu falei, aí ele sugeriu, poxa, mas eu poderia usar? Aí eu falei, poderia. Se eu gostaria de usar e tal, eu posso dar para o senhor e tal. Ele, não, eu quero. Conclusão, aí eu fiz lá o cálculo na época, né, e dei o óleo para ele ali na consulta, e continuei minha consulta. Depois de 40 minutos, essa pessoa, ela mudou totalmente na minha frente. Ele simplesmente começou, os movimentos deles ficaram mais... o tremor essencial, aquele tremor parou, o tremor essencial parou. Ele começou a falar melhor, interagir melhor. Aí eu pedi para ele, o senhor conseguiria até ali a recepção e voltar andando? Aí ele sim, levantou sozinho e foi. Quando ele chegou na recepção, o cuidador estava lá. O cuidador pulou em cima dele achando que ele poderia cair. Aí. Ele, não, eu tô bem. Eu tô bem. Ou seja, ele melhorou ali 70% da marcha, da fala dele com a utilização do óleo. Conclusão, eu dei o meu óleo para ele. Eu tive que dar o meu óleo para ele. A gente deu entrada na parte de importação, né? Depois o óleo chegou para ele, mas ele conseguiu utilizar aquele óleo até que o outro chegasse. Então, nesse momento que eu vi aquilo ali na minha frente, se você bota no YouTube, você vê inúmeros vídeos disso, eu falei, cara, esse negócio aqui é surreal. Eu acho que eu não consigo ver algo, né, na medicina que consiga fazer uma transformação tão rapidamente ali na tua frente. Eu falei, não, cara, tem que fazer esse negócio. Isso aí, pra mim, vai mudar o mundo, eu vou ter condições de ajudar muita pessoa. Porque nós, como médicos nessa área, eu acho que isso vale 1000 vezes que qualquer estudo aí randomizado, tal. Isso aí e não tem preço que pague. Não tem preço. É algo assim que foi, e ele realmente, ele teve um interesse em perguntar. Eu falei, não, tudo bem.
Poxa, cara, e o pior como é que você daria o óleo pra pessoa, a pessoa melhoraria, daqui a 12 horas ela voltaria a ficar ruim, né? Toda com aquelas condições. Porra, não dá, né? Eu falei, não, você pode ficar com você, e graças a Deus ele ficou com óleo, utiliza até hoje. Até hoje, né? Até hoje esse óleo, né? E tá muito bem. Hoje, vamos botar, em relação a percentual, hoje teu consultório hoje roda o quê? O pessoal tipo assim, já vem direcionado para esse uso? Ou o pessoal vem para emagrecimento, para performance e tal, aí você chega e conta a tua história. Eu acho que você está muito conhecido já no Rio de Janeiro, no Brasil, em relação a isso, né? E uma outra coisa também que a gente se encontrou lá em Floripa, no congresso de obesidade, então falou bastante disso, então tá muita gente falando nesse assunto, né? Então, fala mais ou menos aí. Muitos pacientes procuram, vêm com o objetivo de uso. Doutor, eu quero fazer o uso por conta disso, disso, daquilo. Então, o paciente já vem com isso. Como vem atletas também de alta performance para o uso da cannabis. E aí tem aquela questão do doping, que a gente explica muito bem, utiliza um óleo para o atleta e um outro óleo para um atleta amador, ou um óleo para um atleta de alta performance. Então, tem pessoas que procuram, tem pessoas que vêm com uma condição, por exemplo, uma doença autoimune, com clínica, que vem ali por uma causa que seja a doença, mas também tem uma artrite reumatoide, mas quer perder peso. Ele vem para emagrecer porque ele acha... Que já faz tratamento lá... Exatamente, já toma os medicamentos, tem aquelas dores que ela já se conformou com aquelas dores. Entendi. E aí você chega, poxa, você sugere a pessoa, e normalmente eu não imponho nenhum tipo de terapêutico para o meu paciente. Eu acho que, por mais que você tenha a caneta e o carimbo, o corpo é dele. Quem tem que definir se vai usar ou não é ele. Então você sugere a esse paciente uma possibilidade terapêutica embasada nas dores que ele traz para você. Então, quando esse paciente tem ainda uma clínica exuberante, né, daquilo, mas ele está acostumado àquilo, você sugere. Se for uma pessoa preconceituosa, ele vai para casa pensar. Se for uma pessoa que esteja ali realmente desesperada, ela topa na hora, né, e pergunta, tem efeito colateral? Eu posso ficar maluco? Eu posso ficar viciado? Não, posso associar com a medicação que eu já uso, do outro médico. Exatamente. Posso associar. Posso levar para o outro médico? Não, exatamente. E isso aqui é uma questão bem complexa. Esse é a complexidade. Que Exatamente. a gente sofre isso também Sim, na nossa área. Né? Quando o pessoal exatamente. pega a nossa prescrição, um cardiologista, até qualquer tipo Qualquer da área, ele vai discriminar. Aí tem alguns que agora eu acho que melhorou bastante. Falou assim, não, gostei desse médico, ele tem uma ideia boa. Cara, e tem outros que também falam, o médico, não, doutor, já tô contigo há um tempão. E Entre ele e você, eu prefiro você, confio em exato. você. E até mesmo na classe médica ainda tem um estigma também, apesar de, né, serem colegas, não é todo... Eu converso com muitos colegas que eu ainda faço trabalho com anestesia, muitos às vezes não conhecem o tratamento com a medicina canábica e são contra, exatamente, pelo estigma. Ah, não, é um produto que não... Então, assim, é interessante. O médico, quando não sabe, é não. Ele nunca vai falar pra ninguém que ele não sabe. É sempre não. Não gosto. Outra coisa que ele Não é falou isso? que é muito bacana, os pacientes também meus, a maioria procuram já querendo, já sabe o que ele tá querendo. Não que ele saiba, mas ele fala assim, eu quero tratar. Por quê? Eu pergunto, por que te trouxe aqui, né? O que foi que fez você procurar esse tipo de terapia? E muitas vezes o paciente já faz o uso da terapia canábica, ele viu o benefício e ele também sente um preconceito em relação à família ou em relação à sociedade em volta dele. E ele fala para mim que ele quer simplesmente estar legalizado para ele dar continuidade e se sentir mais confortável, porque é um estigma que as pessoas carregam. O próprio paciente, os colegas médicos... Eu acho que no teu caso é até mais fácil, né? Porque o teu direcionamento é para medicina. Isso. No momento é isso, mas a gente está expandindo e agregando outras áreas porque a gente vê que é importante. Por isso que lá a gente tem um psicólogo no time, tem a questão jurídica para auxiliar também, mas a gente quer agregar mais especialidades. A ideia é eu sempre friso a questão da atividade física e alimentação. Não consigo dar esse avanço porque... Direcionamento. Exatamente. Você só direciona. Exatamente. A gente direciona porque não é da minha área, né? No caso, eu não atuo com essa... Mas estudando sempre para evoluir e adquirir esse tipo de conhecimento que hoje ele estava passando da questão aí do esporte que vocês já têm, né? Porque agrega muito, com certeza. Você começa a estudar, que nem formei clínico, anestesista da área cannabis, cada vez que você vai expandindo o seu leque, parece que as coisas se conectam, né? Então, a medicina é muito complexa, mas ela está conectada, né? Quando você... Não, o que o Gustavo falou é a verdade. É mais uma ferramenta que nós temos. Entendeu? Mais uma ferramenta que só tem um benefício, é o paciente.
algumas patologias em desenvolvimento, os estudos ou das questões, né, de cravar o martelo ali, mas muitas, como ele disse, na discinesia, na epilepsia, são, assim, tira com a mão, assim, parece, né? É uma loucura. Se você, por exemplo, cara, em doenças autoimunes, a gente sabe que a cannabis, através do receptor CB2, modula o sistema imune. E a gente sabe que a vitamina D, da mesma forma. Então, se o cara entende um pouco de vitamina D e CBD, cannabis medicinal, Que meu amigo, entra... ele vai ajudar muito só com isso. Ele já vai ajudar muita gente. Fibromialgia. Entendeu? Uma outra pergunta. É caro? Interessantíssimo. Eu não tenho noção de preço. Até para dar orientação para a galera aí. Então, hoje a gente tem inúmeras marcas, inúmeros laboratórios. A concorrência está muito grande hoje em vários olhos. Então, hoje, quando você tem uma concorrência grande, os laboratórios precisam concorrer com o preço. Então, você vê, eu já vi produtos hoje de quase R$2.000. Mas tem outros produtos que vão ser 400, 500. Com a mesma concentração, não. Aí vai depender da concentração. Sim, Ou mas, da qualidade também. E do laboratório. sim, mas eu já vi, por exemplo, produto com, por exemplo, 12.000 miligramas de CBD full spectrum por um valor de, sei lá, R$1.800, e aí você vê um de 3.000 pelo mesmo valor. Entende? Então varia muito, de laboratório para laboratório. Entende? Então é exatamente isso. Mas hoje, uma pessoa que busque, ela consegue um produto mais em conta. Entende? Eu diria que assim, Ele foi isso aqui. eu ia falar isso aí. Eu acredito que hoje os óleos, varia muito conforme ele disse, mas entre 400 e 500 reais você deve estar começando a encontrar alguma coisa para... mais ou menos. Eu sei que vai depender da Isso, dose dosagem. dependente, Vamos botar na média. Depende do qual a concentração. Pode ser de 1 até 6 meses, de verdade. Porque você pode usar 3 gotas de 8 em 8 ou 20. Então você já muda 7 vezes o tempo de tratamento, né? Então, de 1 mês a 6, eu diria, ou até menos, né? Não dá para cravar isso aí, porque depende da patologia mesmo. Entendi. A gente já está quase chegando ao final, tá? Porque eu não gosto de fazer muita coisa muito extensa. Daria papo para passar a noite aqui. Eu queria que você apresentasse esse projeto da associação, como funciona. Parece que você tem uma plataforma. Queria que o Gustavo também falasse a rede social, como marcar uma consulta na área toda. Tá? Vamos lá, inicia aí. Pode Legal. começar. Não, hoje eu estou atendendo pela Associação Prescreva, a qual faço parte, junto com o Dr. Lucas, né? Somos ele é à frente desse processo e eu estou junto com ele lá. A gente trabalha numa plataforma que chama V-Saúde, muitos devem conhecer, tem nosso sistema lá dentro. E o paciente que está procurando a gente, tem as redes sociais lá, pode procurar a Associação Prescreva, Dr. Prescreva. O paciente está marcando essa consulta, a gente está dando o auxílio, né, clínico. Se for necessário, o paciente está adquirindo a receita e a gente dá assessoria de como ele pode adquirir esse medicamento, né? Liberar na Anvisa, fazer a importação, porque a ideia é acessibilizar o mais rápido possível aquele paciente que precisa da medicação e não está tendo acesso aqui no Brasil, né? A ideia hoje é essa. E a associação também estamos em expansão. A nossa ideia é trabalhar com mais pesquisas para começar a produzir o próprio óleo e poder fazer uma parceria com os pacientes, como tem algumas associações no Brasil que já fazem, né? A gente está caminhando para essa direção aí. Show de bola. E aí, Gustavão? Conta você. Você perguntou da parte da apresentação, né? Não, assim, em relação ao pessoal que tem interesse de marcar uma consulta com você, Sim. como pode ser feito, Então. fala da sua rede social, fala da tua parte como palestrante, Sim, sim. fala em relação à organização do grupo, dos médicos. Entendi. Não, então, nessa parte de medicina canabinoide, a gente vai estudando, né, esse negócio que vai viciando a gente de estudar cada vez mais isso. Então, hoje a gente faz alguns cursos, né? Eu com o Dr. Glauber, né, que está aqui presente com a gente, de uma educação continuada dentro da prescrição de cannabis medicinal. E está tendo uma procura cada vez maior, né, de pessoas buscando. Porque qual é o grande temor do médico? Você está usando uma coisa ilícita e ter efeitos colaterais graves. Então, eu pergunto para todos, o maior medo são os efeitos colaterais, que você pode causar, o mal que você pode causar ao paciente. E se o médico entender que isso é uma coisa que é um mito, quando se faz uma coisa com mínimo de responsabilidade, que isso não ocorre, você desarma, você baixa a guarda desse médico, ele simplesmente fala, cara, deixa eu estudar um pouquinho disso. Então, a gente tem curso, né, de educação continuada em medicina canábica, né? Também, como você deve saber, eu já
Fiz muitos cursos na parte de performance, hormônio, emagrecimento, performance também. Mas a gente não abandonou isso, a gente está também nessa pegada que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Né? Sou proprietário, juntamente com a minha esposa, da clínica NutroHealth, né? Lá na Barra da Tijuca, no Città América. E a rede social do Dr. Gustavo Medeiros. Lá você, a partir no Instagram, você consegue acessar a gente para uma marcação de consulta, tem os contatos todos. Né? E a gente trabalhando firme e forte com a medicina canabinoide e a medicina integrativa aí dia a dia. Show de bola. Guilherme, você, assim, tem um depoimento que você queira deixar para o pessoal que está vendo a gente, que quer do benefício, do que você acha em relação ao cannabis? Até para instruir, né? Esse pessoal que às vezes tem esse preconceito, né? Só o último relato seu aí para terminar. Eu acredito cara. assim, o fato da gente estar aqui, estar podendo gravar um podcast sobre isso e ser um assunto que está cada vez mais em pauta, já é para todos estarem abrindo os olhos para algo que já tem evidências em diversas patologias e se tiver a dúvida, o paciente ouviu falar, está com desejo de saber sobre a terapia canábica, a medicina canábica, marcar uma consulta com a gente pra gente dar as orientações, né? Aqui acaba que tá sendo uma consulta pra eles, né? Não, eu tô, vou terminar falando. Eu tô aprendendo muito. Eu era um cara muito preconceituoso lá atrás, que eu comecei a ver, entendeu? Começou a abrir. Eu sou um cara, assim, como eu sou farmacêutico, depois que eu fiz médico, que eu virei médico, eu gosto muito de medicina alternativa, assim, e tentar integrar isso tudo, tratamento e tipo de tratamento alternativo. Eu fui a criança que fui tratada com homeopatia, entendeu? Que eu adoro até hoje. Eu não sou médico homeopata, mas eu gosto até meus filhos de usarem. E aprendi bastante, assim, por isso que eu até falei pouco hoje, porque eu tô aqui muito mais para aprender com vocês, já tenho vontade de usar isso no meu consultório. Eu não prescrevo, galera, assim, não adianta você vir ao meu consultório e pedir que eu não tenho esse conhecimento, mas uma coisa que eu penso lá na frente de me aprofundar mais para ter essa segurança de prescrever como o Dr. Gustavo falou. Não adianta um médico querer prescrever uma coisa que ele não entende. E para o médico prescrever, ele tem que saber dos efeitos colaterais que podem acontecer. Então, também, tipo assim, se vier um paciente que já usa, também não sou contra, entendeu? Se estiver bem direcionado com um profissional responsável, só vai agregar o meu resultado. Na verdade, o resultado do meu paciente. Entendeu? Sim. Eu queria fazer uma consideração que eu acho que é muito importante, que tem muitos pacientes que vêm ao consultório com esse questionamento. Eles ficam assim, poxa, doutor, eu faço uso social adulto da cannabis medicinal à noite porque melhora a minha qualidade de sono. Me relaxa. Relaxa. Será que eu utilizando óleo é a mesma coisa? Aí eu pergunto, né? Aí você tem que ver qual é a origem daquilo que você está fumando. É uma maconha prensada? É o que é isso? Porque quando a gente, basicamente, muitas pessoas utilizam aquela maconha prensada, que ali tem fungo, bactéria, amônia, galho, cocô de bicho, amônia, um montão de coisa. Então, isso aí realmente não vai fazer bom. Por mais que melhore a tua qualidade de sono, mas no longo prazo vai arrebentar com o teu pulmão. E aí você vai dizer que teve uma condição, uma doença pulmonar por conta de uma coisa que você fumou, que não tem nome de cannabis ou maconha, seja lá o que for, não dá. Então, o uso medicinal é uma coisa, o uso social adulto é outra coisa, totalmente Vamos separar muito diferente. bem isso, né? É isso que eu acho que é um grande divisor de águas aí, um entendimento que profissionais e não profissionais têm que ter sobre uma coisa, outra coisa. A primeira dama quer fazer uma pergunta aí, tá? Tem algum, por exemplo, prazo? Por exemplo, às vezes um medicamento você usa a um determinado momento e depois você não vai usar mais. Existe esse tempo para ser usado? Você pode usar continuamente pro resto da vida? Essa é a minha dúvida. Então, eu vou te fazer uma pergunta já te respondendo. Quando o laboratório produz um medicamento, ele produz para você usar temporariamente ou para a vida inteira? Temporariamente. Dependendo do medicamento. Não, O antipertensivo, por exemplo. não. Para a vida toda. Vai Um depender do medicamento. antidiabetogênico, um medicamento para colesterol, é para a vida toda. Mas, de repente, você tratar a base. Vamos Exato. botar. Mas É um paciente que não faz atividade física, que é muito ansioso, ou se alimenta mal, tal. Talvez ele começar a fazer atividade física, se alimentar bem, fazer uma terapia, de repente ele pode não precisar mais do óleo. Mas isso é o acesso à informação. Não, sim. Entende? Porque é aquela questão, tem pessoas que usam medicamento e falam, a gente tá falando de 25 anos atrás, um cara de 50 anos era um coroa, cara.
Pô, eu falo isso direto, eu tô 41, cara. Cara, eu tô com 47. Agora é jovem, né? Expectativa de vida lá em cima. Eu com 20 anos, eu com 20, eu falava que um cara de 50 era um coroa. Eu jogava vôlei com meu pai e falava, pô, tu tá velho. O cara não, com 50 anos, o cara tem que tomar remédio. É uma cultura o uso do medicamento. Hoje, com a informação, isso mudou. Mas, normalmente, quando a gente tem uma doença crônica, tradicionalmente falando, se você vai no consultório hoje de um cardiologista, né, de um endocrinologista, ele vai passar o medicamento para você para o uso do resto da sua vida. E no caso da cannabis, né, é uma coisa que teoricamente deveria ser assim. Agora, como o Henrique falou, se porventura você tem uma condição, que aí você tem uma dor crônica, aí você melhora a tua alimentação e baixa o teu peso, você reduz a dor, vai usar para quê? A cannabis medicinal. Se você usava para dor, mas você baixou o teu peso, melhorou a tua alimentação e a dor sumiu. Não tem porquê. Agora, se você tem uma condição, por exemplo, uma doença de Parkinson já há 15 anos, vai depender. você já tem uma limitação, fatalmente você vai ter que usar o resto da sua É vida. uma coisa que eu até tava perguntando pro Guilherme. Que até o pessoal adora repetir receita e não gosta de voltar na consulta. Até quanto tempo essa receita é válida para ele poder comprar, né? Porque tem pessoas que às vezes não tá precisando mais e vai fazer o uso. Até às vezes até com placebo. Porque ele já tratou a causa. Uma grande dúvida disso que você está me falando é que alguns pacientes que eu prescrevi uma medicação queriam, depois teve acesso a outras marcas e estavam curiosos para saber se poderiam trocar, né? E eu estava explicando que, na verdade, a burocracia, hoje você faz a liberação daquela medicação específica. Então, não é você tem uma liberação daquela medicação que você pode ter acesso a todas as outras. Você vai ter que liberar todas as outras se você for trocar de medicação. O processo ele é repetido, né? E até, assim, agregando no que ele falou, eu acho que as patologias crônicas realmente vão ser um tratamento, né, vitalício. Agora, alguma patologia que seja aguda, que seja algo que pode ali Às só... vezes é uma coisa sintomática, né? Exatamente, A gente um sintoma que você consegue ajudar e com a terapia multidisciplinar depois você pode, às vezes, estar tirando esse medicamento. Então, é bem individualizado mesmo. Eu tenho um relato, né, em família, meu pai, e ele ficou 3 meses, né? Ele tinha uma dor crônica na região cervical que ele só conseguia ficar com a mão na nuca. Ele baixava a mão, dava 5, 10 minutos, ele voltava com a mão para cá. Isso começou a estressar ele demais. Só que ele é um médico, pô, hoje, com 79 anos, pediatra tradicional. E ele procurou o neurologista, o neurocirurgião, o ortopedista, o fisioterapeuta, fez ressonância, fez tomografia, eletroneuromiografia, ele fez tudo. Aí, no final, já não aguentava mais, ele foi pro centro cirúrgico, fez um bloqueio anestésico dentro do centro cirúrgico, que durou 8 horas. E depois a dor voltou. Aí ele surtou. Vou fazer cirurgia. Eu falei, pai, você não pode fazer cirurgia. Você tem diabetes, você tirou um rim, já tem diabetes há quase 20 anos, tirou um rim, tinha recentemente tirado a próstata também, por conta de um CA de próstata. Eu falei, cara, não dá pra você fazer cirurgia. Isso tem chance de complicar. Aí cheguei e falei, pai, vou fazer o seguinte, eu acho que eu posso te ajudar. Tem esse óleo aqui de cannabis. Pô, maconha? Você quer? Eu falei, porra. É melhor sentir dor porque ser um velho maconheiro. Entendeu? Aí eu falei, pô, então, pai, qual é a chance e tal? Aí ele, pô, olhou, eu falei, meu amigo... Você já tá no final da vida, velho. Porra, cheio de dor, hein, cara? Porra, quando a corda aperta, meu amigo, o preconceito cai. Aquilo que você falou, eu né? Falei, o preconceito caiu, eu falei, olha só, seguinte, não precisa me falar que você vai usar, não. Vou deixar aqui pra você, eu faço assim, tantas gotinhas e tal, papapá. Beleza? Beleza. Aí, passou o tempo. 2 ou 3 semanas depois, ele foi lá no consultório com meu irmão. Aí sentou na minha frente. Aí eu olhei pra ele, falei, cara... Baixou o braço. Falei, cara, cadê a dor do cara? Tava 3 meses com dor no braço. Eu falei, pai, tá melhor da dor? Ele, rapaz, andei fazendo uns exercícios ali, eu notei que melhorou e tal. Aí eu olhei e ri por dentro. Aí a minha irmã chegou e falou, pô, Gustavo, ele usou o óleo 5 dias. Depois do 5º dia parou a dor dele. Aí eu falei, 5 dias? Ela falou, pô. Aí eu falei, pô, irmã, vamos fazer o seguinte. Minha irmã também é médica, ela é dermato. Eu falei, irmã, faz esse relato clínico, bota os exames que eu vou apresentar esse caso dele em congresso. E eu levo o caso dele para os congressos e mostro que, de fato, foi exatamente isso. E ele utilizou o óleo, né? Utilizou por mais uns 3 ou 4 meses e depois parou. E não usou mais o óleo por conta disso. Entendeu? Então, foi um uso temporário que melhorou a dor dele e não usou mais. Então, tem, naquela coisa que você perguntou, tem respondendo a tua pergunta aí numa situação dessa. Eu não comentei aqui, até quero a opinião dele também, que eu tenho lido e recebido pacientes adictos querendo saber se o CBD, a terapia canábica pode ajudar, né? E assim,
Você tem recebido pacientes com esse tipo de perfil? Assim, o paciente é alcoólatra, parou de fazer o uso do álcool, mas já estava em tratamento com cannabis e viu benefícios, ou fazia uso de outra substância. Se você tem esse tipo de paciente que chega até você, qual o feedback que você tem recebido? Então, paciente... Porque assim, tem inúmeras drogas, né? Então, é o seguinte, o paciente normalmente, eu acho que ainda é muito precoce esse cara ainda vir procurar ajuda, porque na cabeça de muitas pessoas é o seguinte, pô, vou trocar um vício pelo outro. Exato. Então você não vai querer trocar um vício pelo outro. Então eu acho que isso aí vai precisar de mais tempo. Mas assim, eu não tenho paciente adicto de droga, usuário de múltiplas drogas. Não tenho esse tipo de paciente, porque eu acho que esse paciente ele vai pingar muito mais no consultório de psiquiatria. Mas eu fiz um curso, né, na Green Flower, que é uma instituição, né, de cannabis medicinal, o curso lá fora, né, fiz aqui de forma virtual. E na parte, né, do capítulo, né, de uso de adicção, tem relatos de caso, né, de pacientes que melhoraram significativamente e voltaram ao uso, outros não, de repente trocaram a droga. O cara usava 3 tipos de drogas, passou a usar uma. Então eu acho que já é um tipo de evolução. Agora você chegar e cravar, sendo que você vai usar isso aqui, não dá. Até porque a gente sabe que tem inúmeros fatores que vão agudizar esse cenário. Sim. Então, o que eu digo, a pessoa não adianta querer utilizar o óleo se aquele cara tem péssimos hábitos, não fala isso. Você precisa mudar os hábitos desse cara. Porque só o óleo é muito difícil de resolver uma condição crônica de longa data. Né? Então, legal. Eu acho que até, tipo assim, você falou do psiquiatra, até do nosso amigo também, que a gente gravou o podcast, eu até falei com ele, cara, eu acho que o futuro da psiquiatria é o óleo. Também. Ele vai entrar no arsenal também, né? Não, também, mas eu acho que hoje um psiquiatra que não trabalhar com cannabis, acho que ele vai ficar para trás. É porque assim, eu lembro na faculdade, isso já tem um tempo em que nós formamos aí, já tá com quase 10 anos. Eu lembro que já falavam, a ansiedade vai ser a doença do século. E já a gente vê que né? O acesso à informação acelerado gera, né? Eu imagino as crianças, tudo. Então é um agregado que vai ajudar. Tu não acha não, Gustavo? Assim, opinião em relação ao pessoal que tem residência médica, tu fala psiquiatria, talvez até o ortopedista, com a da dor e tal, mas eu acho que o futuro, assim, englobando tudo, eu acho que todo mundo precisa um pouco do óleo em todas as doenças, tá? Nas doenças que vocês citaram. Mas algumas áreas, como psiquiatria, tu não acha que o médico que não entrar nessa área vai ficar para trás? Cara, isso é uma coisa natural, né? É que nem aquela pessoa que eu sempre digo, né? Eu comecei na ortomolecular, quando eu comecei na ortomolecular, fazer só essa dentro, porra, eu tive na família, vem cá, cara, quando é que você vai começar a estudar medicina? Não. Eu vi isso, na minha família. Quando é que você estuda medicina, cara? Você vai começar a estudar medicina quando? Então, você imagina naquela época, 17 anos atrás, você começando, 15 anos atrás, você começando a fazer isso, e você falar de atividade física, alimentação, e as pessoas ignoravam. Só que o que acontece? Aquelas pessoas que lá atrás começaram a entender isso, sejam profissionais ou não profissionais, hoje certamente estão muito na frente. Então, no meu entendimento, o profissional que tem a mente fechada, ele está limitando, ele está colocando quebra-mola na frente dele, ele está limitando o caminho dele na evolução. Então, tem pessoas, cara, que eu acho que vai muito da questão da crença, né? De cada um. Tem pessoas que têm crenças limitantes que a melhor terapêutica é essa e eu não quero partir para coisa nova porque isso aqui está dando muito certo para mim. Vou mexer com um time que está ganhando? Ok. Mas eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu busco cada vez mais coisas para adicionar um arsenal terapêutico. Mas, como você falou, para mim é normal. Uma pessoa que não busca a novidade, o novo, porque o novo, quando ele é novo, você gera o quê? Medo. Tudo que é novo, você fica, cara, não conheço, eu não quero. Você falou, não. Então, se o cara não buscar, certamente vai ficar para trás, né? Na minha ótica. Galera, agora eu preciso terminar, infelizmente, cara. Pessoal que gostou, tá? Foi um prazer, Gustavo. Tá? Te espero lá no evento que eu vou fazer. Pô, vai ser uma Guilherme hora, também, tá? Já estão convidados, a gente vai só marcar o horário, a data. Galera que curtiu, vai estar no YouTube, DocCast HP, tá? A gente vai fazer alguns cortes que a gente vai lançar no Instagram, vai lançar no TikTok. O meu Instagram, o Torres vai colocar. Torres, por favor, bota o Instagram da galera aí também, do Dr. Gustavo. @prescreva lá, tem bastante conteúdo educativo que a gente deixa lá pro pessoal, de forma simples, para todo mundo estar entendendo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que foi uma coisa muito para esclarecer, tirar algumas dúvidas e dar mais informações para vocês, tirar esse preconceito em relação ao cannabis. Valeu, galera!
Beijo, boa noite.